Olá, aluno do nono ano, como vocês estão? Então vamos para mais uma aula, né? Revisão do assunto da primeira unidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o relevo, né, e a geografia da Europa, né? Lembrando que na aula passada nós vimos sobre a localização do continente europeu. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a hidrografia e o relevo, né? Aqui nós temos um mapa, né, que retrata muito bem essa hidrografia, né? Também o relevo. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre o relevo da Europa. Então, o relevo da Europa ele é dividido em três partes. Nós vamos ter as planícies, né, que são essas áreas aqui no mapa de verde. A gente tem aqui planície germânica, né? A gente vai ter aqui planície russo-sarmática, né? A gente vai ter aqui a planície da Hungria. Então, essas são as três principais planícies da Europa. Também vai ter os planaltos, né? Nós temos aqui o Planalto Central Russo, né? Planalto do Volga. Aqui a gente vai ter o Maciço Central Francês, também é um planalto. Então são alguns planaltos que são áreas mais baixas do que as cadeias de montanhas. E algumas cadeias de montanhas, né, importantes da Europa, né? Aqui no norte nós vamos ter os Alpes escandinavos, né? Aqui a gente vai ter os Montes Urais. Aqui o Cáucaso, né, que é onde nós vamos encontrar a maior montanha da Europa, né, o Monte Elbrus, com mais de 5.600 metros de altitude. Temos aqui os Cárpatos, aqui os Balcãs, né, os Alpes, né, que podem ser os Alpes suíços, os Alpes italianos, Alpes húngaro, austríacos, e aqui os Pirineus, né, são as principais cadeias de montanhas da Europa. Também nós vamos, como vocês podem ver aí, né, o litoral europeu ele é muito recortado, né, e isso favorece o surgimento de algumas penínsulas que são pontas de terra que avançam sobre o mar. E como principais penínsulas, a gente vai ter aqui a Península Itálica, né, que é onde está o país da Itália. A gente vai ter a Península Ibérica, né, formada por Portugal e Espanha, por isso que são conhecidos como países ibéricos. A gente vai ter aqui a Península da Jutlândia, onde está a Dinamarca. E nós temos aqui ainda a Península Escandinava, né, formada pelos países da Noruega e da Suécia, certo? Então essas são as principais penínsulas do continente. Em relação à hidrografia, né, o continente europeu, como a gente viu, ele é muito recortado seu litoral, então isso também favorece, além do surgimento de penínsulas, o surgimento de alguns mares. E a gente vai ter na Europa mares abertos, mares fechados e mares semi-fechados. Então, como mar aberto, a gente vai ter aqui o Mar do Norte, né, que é um mar que tem contato direto com o oceano, e o Mar da Noruega. Como o mar semi-fechado, né, que são mares que se conectam com o oceano por uma pequena passagem, a gente vai ter aqui o Mar Báltico, né, aqui o Mar Báltico, e também aqui o Mar Mediterrâneo, né, que é um mar que se localiza, serve de limite entre a Europa e a Ásia e a África, né, e se conecta com o Oceano Atlântico através aqui do Estreito de Gibraltar. E vamos ter alguns mares fechados, o Mar Negro, né, e o Mar Cáspio, né, que são os dois maiores mares do mundo. Nos rios, né, a gente vai, vamos deixar cá três principais rios. A gente vai ter aqui o rio Reno, né, o rio Reno, que é o principal rio da Europa economicamente, porque na sua foz encontra-se o porto de Amsterdã, que é o principal porto da Europa para onde, né, saem mercadorias e entram mercadorias do mundo todo. A gente vai ter aqui o rio Danúbio, né, que vocês podem ver aqui, ó, o rio Danúbio, né, aqui, da seta do mouse, que é conhecido como o Rio da Integração Europeia, porque ele corta mais de 10 países, né,
E ele serve, né? Como é um rio que passa por planície, você pode navegar por ele, né, de um país para o outro, né? Além disso, existem vários canais que ligam aqui o Rio Reno ao Rio Danúbio. Então você pode, né, uma mercadoria pode chegar aqui e vir até o Mar Negro, né, por dentro do continente através dos rios. E aqui nós temos o Rio Volga, né, aqui no território russo. O Rio Volga, que é o maior rio da Europa, né? O maior rio do continente, né, o Rio Volga. Então esses são os três principais rios. Mas como vocês podem ver aí, né, existem, né, outros vários rios europeus importantes. E como a maioria dos rios são rios de planícies, né, eles são bastante navegáveis e são utilizados, né, como via de transporte também, certo? Então aí vocês têm atividade, tá bom? Vou fazer e enviar para mim. Um grande abraço a todos, fique com